E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. Então acompanha comigo para você ver que é facinho, pessoal. Os átomos, para poderem existir aqui, eles precisam se associar. Né? Por quê? Os químicos ficaram pensando, por que só um grupo pequenininho de átomos conseguem existir sem precisar se ligar a ninguém? De todos os elementos químicos que existem na tabela periódica, só um grupo muito seleto consegue existir aqui no dia a dia. E eles descobriram que esses caras tinham uma característica especial. Todos eles tinham 8 elétrons na camada de valência ou 2 na primeira camada. Eles falaram, caraca, deve ser isso aí. Deve ser isso que garante com que esse átomo não precise se ligar a ninguém e que tenha estabilidade. Essa teoria ficou conhecida como teoria do octeto. Então o que ela fala? Os átomos se ligam para tentar ficar parecidinhos com os gases nobres, ou seja, para ter 8 elétrons na camada de valência. E como eles podem fazer isso? Bom, eles podem fazer isso através de ligações iônicas, covalentes ou metálicas. Hoje nós vamos falar de ligação iônica, que é uma ligação muito especial. Por quê? Porque na ligação iônica, um cara doa elétrons para o outro átomo. Qual é o que acontece quando o cara doa elétrons para outro átomo? Puxa, ele perde elétrons, ele vira íon. Exatamente, a gente viu na aula passada, né? Ele vira íon. E é por isso que a ligação se chama iônica. Porque quando um cara perde elétrons, ele fica positivo, vira íon. E o cara que receber esse elétron vai ficar negativo, vira íon. Daí o nome, ligação iônica. Né? E como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou saber? Qual é a característica marcante? Como é que eu, lá no vestibular, vou conseguir verificar isso? Então vem comigo. Na ligação iônica, um átomo vai doar elétrons para o outro. Para isso acontecer, eu tenho que ter um cara, um elemento que queira doar elétrons. Quem é? Um metal. O metal é aquele cara que tem menos do que 4 elétrons na camada de valência e vai querer doar elétrons. Perfeito. E ele vai querer doar elétrons para quem? Para o ametal, que é aquele cara que vai querer receber esse elétron para adquirir estabilidade, né? Quando o cara doa elétrons, ele fica positivo, daí o nome dos metais serem eletropositivos, né? Já quando o cara recebe elétron, ele fica com um sinalzinho de menos, né? Aí os ametais serem eletronegativos. Essa diferença de eletronegatividade é que faz com que essa ligação exista e seja muito forte. Existe a possibilidade também, pessoal, de um metal se ligar ao hidrogênio. É raro, a gente nem estuda mais esse tipo de ligação. A gente chama esse tipo de composto de hidreto. Pode verificar que faz tempo que você não deve ter ouvido falar disso, se é que você algum dia ouviu falar, né? Então vamos focar no metal com a metal. Então, como é que funciona essa ligação do tipo iônica? O metal, ele tem tendência a doar elétrons. Ele vai querer se livrar de todos os elétrons que ele tiver na camada de valência. Se livrando desses elétrons, ele passa a ter 8 na camada de cima. Agora, o ametal vai querer receber. Só que o ametal é um cara meio frescão, porque ele fala assim, ó, eu quero receber, mas só o que eu preciso para completar 8. Eu não quero receber tudo. Eu quero receber apenas o que falta para o octeto. Então, os ametais vão querer receber o que falta para 8. Belezinha? Então, vem aqui comigo, ver se você entender. Vou te dar um exemplozinho aqui para ver se você consegue entender melhor. Vamos imaginar que eu tenho um elemento qualquer, elemento A, que eu fiz a distribuição eletrônica, né? Porque eu preciso fazer a distribuição eletrônica para ver quantos elétrons esse infeliz tem na camada de valência, para justamente saber se ele é um metal ou um ametal. E eu fiz a distribuição e descobri que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, muito inteligente o que você falou. Caraca, professor, esse cara só pode ser um metal. Perfeito. Verdade, metal. E vamos imaginar que eu fiz a distribuição de um elemento B e cheguei à conclusão, né, depois de ter feito lá o diagrama de Linus Pauling, última camada, e eu percebi que ele tinha 6 elétrons nessa última camada. Falei, caramba, 6 é mais que 4, então esse cara é um ametal. Nessa altura, você já se ligou que essa ligação só pode ser de que tipo, pessoas? Metal com ametal, iônica. Ligação iônica. E como é que vai funcionar? Então, a próxima pergunta, provavelmente que o vestibular faria é, agora que você já sabe qual é a ligação, me dê a fórmula desse composto, a possível fórmula desse composto. Então vem comigo, ó. O A é o metal, ele tem 3 elétrons com a de valência, ele vai querer doar elétrons e ele vai doar tudo que ele tem, ou seja, 3. O B, ele vai querer receber, mas ele é aquele frescão, né, pessoas? Não, peraí.
pouco me importa quanto você quer doar. Eu só preciso de 2 para adquirir estabilidade. Então, o B só quer receber 2. Você percebeu que não deu certinho, né? Na ligação iônica tem que dar certo. O número de elétrons doado tem que ser igualzinho ao número de elétrons recebido. Então, toda vez que não está igualzinho, o que a gente faz? A gente multiplica isso em cruz para descobrir qual é a proporção que tem que ter para dar certinho, né? Quando eu multipliquei em cruz, eu achei o quê? A2, B3. Agora vai dar certinho, ó. Pensa aqui comigo. Cada A não quer doar 3? Não tenho 2 A's? Então, os 2 juntos vão doar quanto? 6. Cada B não quer receber 2? Sim, mas eu tenho 3 B's. E os 3 B juntos vão receber quanto? 6. Então, quando a gente faz essa regrinha de 3 aqui, parece a regrinha de 3, né? Quando a gente multiplica em cruz, a gente acha o quê? A gente acha a proporção. Então, a provável fórmula desse composto iônico é A2B3. Beleza, pessoal? Então, ligação iônica, fórmula do composto. Por que chama ligação iônica? Porque forma íon. Está aqui, ó. Dizer que o A doou 3 é dizer que ele tem carga mais 3. Dizer que o B recebeu 2 é dizer que ele tem carga menos 2. Então, formando íons, essa ligação fica muito forte. Por quê? Porque eu vou ter um cara carregado positivamente, atraindo um cara carregado negativamente. Cargas opostas se atraem, e se atraem tanto, mas tanto, que os compostos iônicos todos, sem exceção, são sólidos na temperatura ambiente, porque vai ter um cara positivo, negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo. Vai formar um cristal iônico. E se essa atração é muito forte, vai ser muito difícil separar isso. Então eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Então, característica de composto iônico: sólidos na temperatura ambiente, alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. E quando eu coloco esse cara na água, vai acontecer uma coisa muito louca que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Vai acontecer uma dissociação iônica, ou seja, os íons vão se separar. E é por isso que as soluções dos compostos iônicos, toda vez que eu coloco um composto iônico na água, forma íons, e isso facilita o transporte dos elétrons. Então, compostos iônicos são bons condutores de corrente elétrica em solução aquosa. Por quê? Porque dissociam. Beleza? Quando eu fundir esse composto, o que é fundir, pessoal? Derreter. Ele também vira íon. Então, vamos de novo, ó. Característica de composto iônico: sólido, alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, e conduz corrente elétrica na água ou fundido. Belezinha? Então é isso, né? A ligação iônica ocorre quando? Quando eu tenho um cara eletropositivo, metal, ligado com um cara eletronegativo. É a diferença dessa eletronegatividade, que é grande, é que determina o tipo de ligação iônica. Certinho, pessoas? É isso aí. Espero que você tenha entendido e até a próxima aula.